No primeiro e até agora único debate entre os presidenciáveis desta eleição, rolou uma treta meio esquisita. Você tá vendo aí, ó, Ricardo Salles, o jardineiro do demônio, tá ali assim meio exaltado na plateia, não devia nem se manifestar. Eis que chega o Janones. Olha lá, ó. Não, calma, se tirar eu vou tirar ele. Não, ele veio me xingar. Eu só saio. Não, então eu saio junto com ele. Eu saio junto com ele. A gente vai tirar não sai. Não, eu vou sair junto com ele. Eu vou sair junto com ele. Não, junto com ele. Momento muito simbólico do que tem acontecido aí ao longo da campanha, né? Porque o bolsonarismo gritou, esbravejou, bagunçou sozinho, meio que até a chegada do Janones. E esse momento do debate aí é muito importante nessa escalada. A gente conversou com o Janones sobre esse momento aí. Outro exemplo, debate, que ainda bem apareceu ali aquela câmera do da UOL. Eu ia perguntar, o que aconteceu lá, ô Janones? Os caras que vieram procurar confusão, como é que começou aquilo, pô? Eles são igual um moleque, sabe aquela coisa de provocar no pé do ouvido só para aparecer e para dar ibope? E eles ficaram me provocando desde a hora que eu cheguei. Só que eu não levo desaforo para casa, eu devolvia na mesma moeda. Só que até então estava uma coisa mais no tete a tete. Eles ficaram totalmente desequilibrados do ponto de vista emocional quando me viram, foi nítido isso. E aí eles começam a me provocar ofendendo o presidente Lula. E a turma que acompanhava o presidente Lula, as pessoas todas super tranquilas assistindo lá, e quando o Lula começava a falar, eles começavam a xingar, a vaiar e etc. Numa dessas, que o traficante ilegal de madeiras começou a ofender o presidente Lula, a me ofender também, eu levanto, chego com o meu celular e digo a ele, você disse nas redes sociais semana passada que se alguém te defendesse o presidente Lula na sua frente, você ia dar uma surra, foi algo assim que ele disse. Eu falei, eu estou aqui, estou esperando você dar a surra, isso gravando. E aí ele reage daquela maneira que vocês viram. Então, o que eu tenho feito é tentar sobrepor, sempre tentando manter um mínimo de um princípio ético, que é não levar uma desinformação e não levar uma mentira. Exemplo, só para fechar. Começa, Lula vai fechar a igreja, eles falavam. Lula vai fechar a igreja, o Lula vai fechar a igreja. Como que eu contrapus a isso? Eu não fui lá para a rede falar, olha, o Lula não vai fechar a igreja. Por quê? Porque se eu faço isso, o algoritmo, ele não lê se ele vai fechar ou não vai fechar. Ele lê Lula, fechamento de igreja. E começa a entregar aquele conteúdo. Então, o que eu faço? Eu sobreponho isso com a outra narrativa. Qual? Bolsonaro vai acabar com o auxílio emergencial. Qual a diferença entre a minha narrativa e a narrativa deles? É que a minha narrativa traduz uma verdade. Ele vai acabar com o auxílio emergencial. Aí ontem eu vi um site aqui do YouTube, e um site com muitos inscritos, mais de 500 mil, que dizia assim, olha a incoerência do texto. Janones divulgou uma fake news ao dizer que Bolsonaro vai acabar com o auxílio emergencial. Aí no parágrafo seguinte ele dizia, porque o Auxílio Brasil continua no próximo ano, é permanente e tal. Pessoas que não sabem a diferença de auxílio emergencial e Brasil. Qual o questionamento que alguns fizeram, Bárbara? Ah, mas aí você está fazendo um jogo de palavras para induzir as pessoas a entenderem que o que vai acabar é o Auxílio Brasil. Primeiro, tecnicamente falando, ninguém nunca vai provar que eu estou divulgando uma fake news, porque eu não estou, eu falei emergencial. Segundo, você falar que as pessoas vão entender isso, você entra num âmbito muito subjetivo. Aí é você querer medir o nível de inteligência das pessoas, de compreensão. O que eu posso dizer é, beneficiários do auxílio entendem muito mais de auxílio do que todos nós juntos. Eles sabem número de lei, eles sabem cada inciso, cada artigo, eles sabem o dia que paga, sabem tudo. Eu não acredito que eles são enganados. Então, é isso que eu faço. Eu uso o mecanismo deles, porém, para levar a verdade, o respeito às instituições, à democracia e etc. Ana, ia dizer alguma coisa? Porque... Não? Eu ia pegar o comentário do Fael aqui. Semântica, né? Já faz muito tempo que esse pessoal anda deturpando as palavras para fazer significarem aquilo que eles querem. E a arma que você está usando contra eles é essa, né? Se é para ferir com semântica, então vamos jogar o jogo da semântica mesmo. Não, eu não falei isso, eu falei aquilo. Bom, tem outra coisa interessante aí acontecendo, você percebe na fala do Janones, Ana, que é a entrada, não vou chamar de esquerda, vou chamar de campo democrático.
do campo democrático numa briga pelo controle da pauta. Então, antes desse fenômeno que a gente está identificando aqui como janonismo cultural, meio na brincadeira, tá, acadêmicos? Calma, no futuro vocês estudam a sério. Assim, parte do teu método é disputar o controle da pauta ao invés de ganhar na pauta que eles estão propondo. Então eles propõem para a gente assim, vamos falar sobre kit gay. E daí a gente fica aqui tentando convencer todo mundo que kit gay não existe. Né? Ao invés disso, a gente fala, não, vamos falar sobre a fome. Né? É o que você fez aí no caso das igrejas. Os caras estão puxando para a pauta, vamos falar do Lula fechando a igreja. Não quero nem debater isso, vamos falar de auxílio. Né? Agora, que técnica vale para controlar essa pauta, Janones? Porque muita coisa joga aí. Você tem essas redes sociais que são automatizadas com seus algoritmos, mas você tem uma mídia hegemônica que tem suas pautas preferenciais. Desde sempre, o Jornal Nacional gosta de falar de corrupção, preferencialmente. Ou se for falar de economia, não é nem pelo viés da fome, é pelo viés do equilíbrio fiscal. Né? Então, como é que a gente faz para ganhar a disputa pela pauta quando nem o juiz aí, que é a mídia, vai agir assim de maneira muito equilibrada, porque imparcial é uma palavra superestimada. Assim, primeiro que disputar a pauta não é uma guerra fácil. Nem sempre a gente vai conseguir ganhar. Disputar, a gente tem que estar disputando todo dia, toda hora. Muitas das vezes a gente não vai vencer. A pauta, na maioria das vezes, quando você está falando de causas de massa, você não consegue, nem a mídia consegue abafar, ninguém consegue. Vem aquela onda, né? Por exemplo, os meus vídeos, olha esse número que eu vou dar para vocês, que chocante. Os meus vídeos falando sobre auxílio emergencial no Facebook, eles somam hoje, enquanto a gente está falando aqui, 2.328 bilhões de visualizações. Foram 488 vídeos produzidos durante a vigência do auxílio. 488 vídeos que somados formam 2.328 bilhões. Tem vários de 40. Impressionado com cada número, tá? Pelo volume e pelo número de views também. Caramba. E isso é público. Se alguém tiver paciência, pode entrar lá agora. Todos esses vídeos estão lá. Vocês vão ver vários de 20 milhões, 30 milhões, tem um de 39 milhões, vários. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Não fui eu que criei a pauta auxílio. Eu vou fazer o auxílio bombar. Ela veio. Porém, se você não atende àquela demanda, essa possível onda, essa onda em potencial, às vezes ela morre. No caso do auxílio, é um caso à parte. Não morreria porque a gente estava numa pandemia, todo mundo em casa, sem poder trabalhar, era o assunto do momento. Mas eu vou te dar um exemplo real aqui para ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Daniel Silveira. Ataques ao STF. Sabe por que deu aquela visibilidade? Por culpa minha, sua, da esquerda, da centro-esquerda, da grande mídia, de todos nós. Quando a gente vai lá e fica condenando, a gente traz aquele assunto à tona. Vou dar um exemplo melhor, porque esse ainda tomou uma proporção maior. Lembra quando alguns deputados bolsonaristas gravaram vídeos mostrando uma arma e falando pro Lula ir até eles, que eles iam receber na bala e tal? Claro. Todos os deputados absolutamente inexpressivos, sem nenhum alcance, que da noite pro dia viraram celebridades nas redes sociais. Coronel não sei das quantas. Entendeu? Tá. Teve um do meu estado, que eu não vou citar o nome aqui para não promover. Faz bem. E a gente começa a dar pau sem perceber. Vou dar um exemplo aqui bem idiota, mas vai ilustrar, vai fechar com chave de ouro o que eu estou querendo dizer. Nenhum de vocês dois nunca vieram a público dizer que vocês não têm nenhuma participação na rachadinha do Flávio Bolsonaro. Por que vocês não deram nenhum esclarecimento sobre esse assunto? Porque vocês não têm nada a ver com esse assunto. Imagina que amanhã vocês dois comecem a fazer um vídeo. Olha, gente, eu vou olhar e vou... Mas por que o Álvaro está justificando isso? Por que o Fernando... mas então ele tem algo a ver? Você transforma aquele assunto num assunto real. Agora eu vou pegar um exemplo meu. Eu fui vítima nessa eleição, depois que eu declarei apoio ao Lula. Isso é o mais interessante. Eu era santo até um dia antes. Quando eu declaro apoio ao Lula, da noite para o dia eu sou alvejado. E eles acharam que iam ensinar o vigário a rezar. Então eles acharam que ia me ensinar, né, que eu ia cair na onda deles de dar movimento para o algoritmo me atacando. E eu nunca respondi, não vou responder. Dia 3 de outubro eu respondo, em respeito àquelas pessoas que me seguem, que me acompanham, apesar de que eles são que menos precisam, porque eles acompanham o meu trabalho há muitos anos, alguns há mais de 10 anos, de antes de eu estar na política.
Mas por respeito a eles, mesmo sabendo que não precisa, dia 3 de outubro eu disse que eu vou fazer um vídeo, uma live, vou explicar cada coisa. Olha, fui acusado disso, é fake news, tá aqui a prova. Daqui até 2 de outubro pode falar que eu matei, que eu roubei, que eu fiz o que eu quiser. Eu não desmito, eu sobreponho a pauta. Cada mentira que eles lançarem sobre mim, eu sobreponho com uma verdade tão polêmica quanto, ou talvez até mais, porém, uma verdade. Então, Álvaro, você definiu com uma frase. Você mesmo respondeu na sua pergunta. A frase é uma só. Na rede social, vence quem pauta o debate. Não interessa quem está certo, quem está errado. Infelizmente, é assim hoje. Importa quem pautou o debate. O Bolsonaro teve que ficar 15 dias da campanha dele ajoelhado no programa eleitoral, falando, pelo amor de Deus, eu juro para vocês que eu não vou acabar com o Auxílio Brasil, que o auxílio vai continuar. A gente fez eles ficarem correndo atrás do próprio rabo. E eles são, o bom é que eles são muito limitados, então eu faço um jogo com eles, que eu controlo o que eles vão fazer. Eu absolutamente faço o que eu quero com eles. Quando eu quero que eles me batam, eu não vou contar aqui, mas eu prometo que depois das eleições eu abro tudo. Mas eu tenho um movimento para fazer eles baterem em mim e deixar o Lula tocar a campanha. Quando estava engrossando muito para cima de mim, eu já giro de novo, faço eles baterem. Eu faço o controle total com eles. Não porque eu sou nenhum gênio, mas porque eles são limitados.